um tema recorrente aqui na Epístola de João é a vida que temos agora em Cristo. É diferente da vida que nós temos natural, dos nossos pensamentos naturais, das nossas ideias, da nossa inteligência, ou qualquer coisa que a gente tenha naturalmente, que aí é um espectro muito amplo de coisas. Agora é a vida que nós temos em Cristo. E essa vida, ela tem algumas características que são importantes. Eu estava pensando, em casa, no meu prédio, eu tenho um interfone e tenho o telefone. O telefone eu falo com todo mundo, em qualquer lugar e tudo mais. Mas o interfone, ele só fala com a portaria ou com os moradores do prédio. Ele é interno. É um acesso, é uma comunicação interna. O crente agora, ele tem também um interfone, vamos chamar assim, ele tem uma comunicação interna com Deus, através não da vida natural, mas da nova vida que nós temos agora em Cristo. Nós temos agora uma nova vida em Cristo. Essa nova vida, ela tem uma percepção que também é uma percepção das coisas de Deus, diferente da percepção que nós temos naturalmente das coisas de Deus. Quando a gente lê no Salmo, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, as obras das suas mãos, isso qualquer incrédulo pode ver isso daí. Pode enxergar essas manifestações de Deus. Qualquer incrédulo pode clamar a Deus por misericórdia, por perdão, por salvação. Mas agora, nós temos uma comunicação interna com Deus. E nessa comunicação interna é interessante que ela vai sempre agir de acordo com a percepção interna que eu tenho agora também, ou seja, dessa vida nova das coisas de Deus. Quando a gente lê lá nos evangelhos que tudo que nós pedirmos, Deus nos dá, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Parece assim, puxa, então está maravilhoso, eu preciso de um carro novo, eu quero fazer uma viagem para Cancún, eu quero passear, vou pedir a Deus que Deus vai garantir tudo isso. Não é bem assim. Porque aqui agora nós vamos entender o que é esse pedir. Tudo que pedirdes, crendo, recebereis, né? São as coisas que nós pedimos em conformidade com a vontade de Deus. E como nós podemos saber que elas estão em conformidade com a vontade de Deus? Quando nós oramos a Deus guiados pelo Espírito Santo de Deus, a partir dessa nova vida, desse novo homem que nós temos em nós agora. Lá em Romanos fala que o Espírito nos assiste nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como pedir, ou pedir como convém. Podemos abrir, Romanos capítulo, eu acho que é o 8. Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, além da vida nova, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, o qual intercede por nós e pede por nós, por assim dizer, aquilo que está em conformidade com a vontade de Deus. Então, é uma relação muito, muito íntima agora que nós temos com Deus. E, obviamente, se nós pedirmos, ou se tivermos a intercessão do Espírito Santo pedindo por nós vamos sempre pedir de acordo com a vontade de Deus. A menos que a minha vida esteja tão detonada, a minha comunhão com Deus esteja tão detonada, que eu não tenha mais nem essa percepção do que pode ser a vontade de Deus, do que pode não ser a vontade de Deus. Agora, aqui no nosso capítulo 5 de 1 João, na minha Bíblia, esse versículo 14, no começo do versículo, essa seção, tem um subtítulo. Nós sabemos que as Bíblias, no original, elas não têm nem capítulos, nem versículos e nem subtítulos.
esses subtítulos são incluídos pelos editores, por isso que cada versão, cada edição que você compra, tem subtítulos diferentes. Alguns são muito bons, ajudam até a entender o trecho, outros são completamente errados. Tem um em Isaías que diz assim, a glória da igreja, não lembro que capítulo de Isaías que é, está totalmente errado, porque Isaías fala de Israel e nunca fala da igreja. A igreja era um mistério que ainda não tinha sido revelado no Antigo Testamento. E na minha Bíblia, essa porção aqui, do versículo 14 em diante, está com o subtítulo A Eficácia da Oração. Tudo bem, pode ser verdadeiro isso, mas o assunto aqui não é a eficácia da oração. O assunto aqui é a confiança que nós temos em Deus. Porque é o versículo 14. Esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. É interessante como o foco sai da oração e é colocado em Deus. Não é a oração a parte importante aqui, mas é o Deus a quem nós oramos. Porque um pouco antes já disse, o apóstolo aqui já escreveu, que quem tem o Filho tem a vida. Tem a vida. Essa vida agora que vem de Deus está em todo aquele que tem o Filho. Então nós agora temos essa segurança, essa certeza de podermos pedir a Deus segundo a sua vontade e aí Ele nos escutar, ou Ele nos atender segundo a sua vontade. Porque meu pai, por exemplo, ele tinha uma comunicação comigo, com minhas irmãs, que era uma comunicação meio secreta, né? Era uma coisa assim que só a gente entendia. Por exemplo, se a gente estava com alguma pessoa, a pessoa contava uma mentira, e era uma mentira assim, claramente uma mentira, ele dava duas fungadinhas, ele fazia assim, duas cheiradinhas rápidas, a minha irmã deve lembrar, deve lembrar disso. E a gente sabia que o cara estava mentindo. A gente sabia, ele comunicava, ele mandava um código para a gente. Ou então ele olhava só, bastava um olhar, a gente já entendia, tinha um discurso naquele olhar. E assim é quando nós temos comunhão com Deus, e quando nós andamos numa proximidade tamanha com Deus, que ele não precisa nem falar diretamente, ele olhou para a gente, tá bom. Não sejam como o cavalo ou como a mula, fala lá em, eu não sei se é o Salmo, ou é o Salmo, né? Salmo 30 aí? 32, 9. Salmo 32. Não sejais, ele fala um pouco antes, no versículo 7, tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Então aqui é a origem, a fonte de tudo. Instruir-te-ei, no versículo 8, instruir-te-ei no caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. O ímpio tem muitas dores. Por quê? Porque ele anda na sua impiedade, ele anda segundo a vontade da carne, dos seus pensamentos, ele é filho da ira, como os demais, fala em Efésios 2, mas aqui é Deus que nos guia com o seu olhar. Obviamente, esse olhar vai estar sempre de acordo com a sua palavra. E na nossa porção aqui, no versículo 15, fala, depois de falar segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Essa é a segurança que nós temos. Porque nós vamos estar seguros não na nossa petição, não na nossa vontade, mas naquele que atende às nossas orações. Mas naquele que atende às nossas orações. Estou pensando nesse interfone que o Mário tem lá no prédio dele. Nós também temos um interfone lá no bloco. E ontem a minha cunhada chegou, apertou o interfone. Não só não tocou pra gente, como a gente não conseguia ouvir o que ela estava falando. Então havia um problema e ela tocou 3 vezes, nós não sabíamos, ela teve que ligar avisando que estava lá e nós... Daí ela subiu.
Então eu estava pensando isso que o Mário falou a respeito de o que interrompe, o que vamos por assim, quebra esse interfone, o que dá problema nesse interfone. É justamente essa comunhão. Não foi lido lá no Salmo 32, mas ele fala assim, no versículo 5, ele fala assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do pecado, do meu pecado. E daí ele vai seguindo, dizendo: o que eu estou dizendo? Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, e Paulo fala assim: sois carnais, ele não estava dizendo que eles não eram crentes. Porque um crente, ele tem a nova vida, mas ele pode estar numa comunhão débil, uma comunhão com problema com Deus. E, se houver pecado, sem comunhão. De novo, se existir pecado, eu tenho que confessar antes. Porque o pecado, ele quebra a comunhão com Deus. Então eu não vou ouvir quando alguém que está tocando lá embaixo. E se eu tenho um problema, por exemplo, de consciência, vai ser difícil eu orar tranquilamente. Eu vou procurar, de alguma maneira, justificar a minha consciência através, por exemplo, de obras, ou fazer várias coisas para amenizar aquele clamor da minha consciência que não perdoa, dificultando a minha comunhão. Se há um problema na Assembleia, por exemplo, eu vou ficar sempre assim: eu estou com um problema de consciência, eu vou falar: mas o irmão também faz isso. Mas aquele lá também faz aquilo. E aquele outro. Então eu também não sou tão... Isso dificulta bastante. E, sem dúvida nenhuma, isso interrompe a nossa comunhão quando há o pecado em si. Eu não estou falando de fraquezas. Nós vamos ver 2 versículos, um versículo talvez, em Hebreus, mas ali ele está falando de fraqueza, que é quando o Senhor, nosso intercessor, o Mário mencionou lá em Romanos, está falando do Espírito Santo, mas eu queria mencionar também o Senhor como nosso intercessor. Então, voltando lá em 1 João 5, quando ele falou do versículo 13, no versículo 12, fala assim, 5:12, 1 João: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, o ponto é esse: se tem aqui, por exemplo, alguém que não crê no Senhor Jesus, isso daqui não dá certo, vamos por assim, não dá certo. Eu posso até agir como as outras pessoas agem, eu posso agir como o meu pai age, eu posso fazer como o meu tio faz, porque ele crê, então eu fazer da mesma maneira, eu me comporto como um crente, falo como um crente, mas não sou um crente. E somente quem sabe que eu sou um crente é o Senhor. Por isso que a Assembleia, muitas vezes, ela tem que tomar uma atitude administrativa, mas ela não questiona se alguém é crente ou não. Ela só toma uma atitude administrativa, muitas vezes um caso de disciplina, e um caso de disciplina como uma excomunhão, quando coloca alguém fora da comunhão, é algo visível, algo que foi manifesto, porque o coração a Assembleia não pode ver. Então ela não pode agir segundo o coração. Ela não sabe nem se a tal pessoa que professa ser um irmão é realmente um irmão. Por quê? Porque o Senhor conhece os que são seus. Qual é a responsabilidade daquele que é um crente? Aparte-se da iniquidade. Todo aquele que profere o nome do Senhor. Então são duas coisas distintas. E aqui, quem tem o Filho tem a vida. Então esse assunto aqui, que está sendo tratado, que o irmão começou falando, é para quem crê. E se alguém não crê, está aqui e não crê, pode falar assim: Senhor, eu não creio, eu quero. Se alguém tem alguma dúvida, Senhor, não tenho certeza, pode falar com o Senhor, não precisa, né? Nós sabemos, graças a Deus, isso, não precisa ir até o púlpito, nada. É só falar com o Senhor onde eu estou, sentado aqui. Eu creio.
partir desse momento, eu já creio, eu posso falar do Espírito Santo, porque eu creio no Evangelho da minha salvação, essa salvação que fala que somos pecadores, necessitamos de um Salvador, esse Salvador é Jesus Cristo, morreu na cruz, derramou seu sangue por mim, foi não só crucificado, mas ele foi sepultado, ressuscitou e a qualquer momento vem. Creio no Evangelho da minha salvação. Sou um selado pelo Espírito Santo. Então agora eu posso falar do Espírito Santo. Agora eu posso compreender coisas que antes eu não compreendia, porque essas coisas, esse sabemos, quando está falando aqui, é algo revelado. Não é pelo muito estudar. Às vezes tem palavras que falam assim, conhecermos. Tem duas palavras, né? Saber e conhecer, no Novo Testamento. São palavras diferentes. Esse saber é no sentido assim, é uma revelação do Espírito Santo. Eu posso até não saber explicar para as pessoas o porquê de muitas coisas, segundo que estão escritas na palavra de Deus, mas eu sei que eu sou um crente. Eu sei. Então por isso que ele vai falar várias vezes. No versículo 15 ele fala 2 vezes, sabemos. No 18, sabemos. 19. No 21 ele usa as duas palavras. No 20 ele fala sabemos e conhecemos, essas duas palavras. Uma é saber revelado e outra conhecer, lendo a palavra ou algo que os irmãos explicam. O Senhor pode usar de diversas maneiras. Ainda voltando quanto a esse assunto dessa confiança, porque no versículo 14 fala assim, 1 João 5,14, fala, e esta é a confiança que temos nele. O irmão já mencionou, nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele não nos ouve. Ele não vai dar, isso nós falamos e ouvimos muitas vezes aqui, ele não vai dar tudo o que eu quero, mas tudo o que eu necessito. E ele vai dar segundo o seu pensamento, porque às vezes ele vai me permitir passar pelas circunstâncias. Outras, ele vai me livrar das circunstâncias, segundo o que ele achar melhor. Então, por isso que eu queria ler Hebreus, que ele trata de 2 aspectos. Esses 2 aspectos, pelo menos, quando uma pessoa se achega ao trono de graça, ele pode alcançar misericórdia ou achar graça, ou ambos. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 16, o contexto é do versículo 14 até o 16, mas nós só vamos ler o versículo 16 de Hebreus capítulo 4. Não há dúvida aqui, por isso que ele fala assim, cheguemos, pois, com confiança. O ponto não é saber se ele vai ouvir aquilo que eu tenho para falar para ele, né? Estou ansioso, estou com um problema, ou estou alegre. O ponto não é se ele vai ouvir. O ponto é que ele vai responder segundo o que ele acha melhor para nós. Então nós podemos fazer o quê? Nos achegarmos com confiança. Que ele vai ouvir, ele vai. E às vezes é duro porque ele vai dar uma resposta que eu não gostaria que fosse a resposta. É muito comum essas pessoas que têm se interessado pela verdade. Uma vez aconteceu um caso em Aracaju e foi nítido isso. Ele estava buscando a verdade, estava orando pela verdade. E quando a verdade foi apresentada a ele, ele tinha esposa, 3 filhos, com famílias, todos eles interessados na verdade. E quando foi apresentada a verdade para ele, não era a verdade que ele queria, que eles queriam. Então, logo depois, eles perderam contato e nunca mais contataram. Porque eles receberam, estavam orando, mas a resposta foi dada. Estou fazendo uma aplicação, tá? Não é a interpretação do que nós estamos dizendo. A resposta que eles esperavam era diferente. E Deus dá uma resposta segundo o que lhe apraz, segundo o que é melhor para nós, segundo a sabedoria dele. Bom, então esse versículo 16 de Hebreus, capítulo 4. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Hoje, trono da graça.
a qualquer momento, né, depois do arrebatamento da igreja, esse trono não será mais de graça, vai ser um trono de juízo. Então, nos acheguemos ao trono nos acheguemos com confiança, né? Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo é do Senhor, tempo oportuno. Alcançar misericórdia, Ele pode me livrar, isso já tem sido dito aqui, nós temos aprendido, livrar-me da circunstância em si. Qual é a circunstância? Muito ruim? Muito ruim. Ele pode me livrar dessa circunstância. Ou, lembra do apóstolo Paulo, orei 3 vezes, e o Senhor disse o que para ele? A minha graça te basta. A respeito do espinho na carne que Paulo tinha. Então, nós podemos também achar graça, como o apóstolo Paulo achou graça, para passar com aquela circunstância. Às vezes a circunstância o Senhor não vai retirar, mas nós vamos passar por ela e Ele em graça vai nos manter. Então, 2 maneiras, né? Alcançando misericórdia, Ele livra da circunstância, ou alcançando graça, ou achando graça, passando pela circunstância e Ele nos mantendo. Voltando em 1 João 5, o que nós estamos vendo? Que Ele vai ouvir, Ele vai. Segundo aquilo que o irmão já mencionou. Ele vai ouvir? Vai. Agora, a maneira como ele vai responder é segundo a sua vontade. Então, essa é a confiança, né, que nós temos nele, não em nós. Não naquilo... mas eu tenho sido um cristão tão fiel. Olha que terrível falar isso. Eu tenho sido tão bom, eu acho que Deus vai se ver obrigado a me ouvir. Ou o inverso, eu tenho sido um cristão tão mau, às vezes eu não consigo nem estar nas reuniões, por quê? Por causa da distância do meu andar na presença do Senhor. Muitas vezes nós pensamos, o irmão não tem vindo às reuniões, mas isso é um resultado de um andar na presença do Senhor. Mas a qualquer momento eu posso falar, Senhor, está acontecendo isso comigo. A qualquer momento eu posso falar com Ele e confessar, aí realmente estou fazendo isso. Então não é nem por ser muito bom que Ele vai me ouvir, e nem o fato de eu ser muito mal que Ele não vai me ouvir. Porque nós estamos nesse ambiente de graça. Então Ele vai ou retirar a circunstância, ou por graça me guardar, me sustentar, suster por graça, para que eu atravesse pela circunstância sem a qual nós não estaríamos sentados aqui hoje. Outra coisa interessante é vermos a característica da oração correta. Assim como no Salmo 32 que nós lemos, Davi também escreveu o Salmo 51. No Salmo 51, não precisa abrir lá, eu vou ler. Ele fala assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião segundo a tua boa vontade e edifica os muros de Jerusalém. E aqui no nosso capítulo, a primeira oração que nós vemos não é para a pessoa, como o Mário falou, quero viajar para Cancún. Não que ninguém pode viajar para Cancún, se podendo, mas não é essa a intenção. A intenção é que os pensamentos de Deus, quando nós oramos corretamente, geralmente não é para pedirmos algo para nós. Assim como Davi aqui tinha entendido o seu pecado e confessado, e em humildade entendeu a vontade de Deus, a primeira coisa que foi falada foi a respeito do povo de Deus. E aqui também no nosso capítulo, a oração é que se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará a Deus. Então a nossa preocupação geralmente
foge das nossas vontades e sim se preocupa com o povo de Deus. E quando Pedro também, por 3 vezes, o Senhor falando com ele, pergunta se ele o amava, ele fala no final: apacenta minhas ovelhas. Então, na verdade, a vontade de Deus é para com seu povo. Lógico que Deus responde às nossas orações individuais, mas é sempre importante ver, e é um fator da gente diagnosticar se nós estamos andando segundo a vontade de Deus e pedindo segundo a vontade de Deus. Assim como nós vimos que nós podemos ser tão maus, que nós nos afastamos de Deus e estamos longe completamente da vontade dele, como também o outro lado é muito perigoso, nós acharmos que nós somos tão bons, que nós passamos a querer exigir de Deus a recompensa. E se nós lembrarmos desse exemplo tão bonito da parábola, né, do filho pródigo, nós vemos que os 2 filhos não entenderam a vontade do pai. Mas no final, o que entrou para se desfrutar da festa que o pai preparara foi aquele que foi muito mal. E aquele que era muito bom não entrou. Então é um perigo muito grande nós, por nos acharmos bons o suficientes, podemos exigir que Deus nos abençoe. E isso não funciona com Deus, porque Deus sabe nossos corações. Ele prescuta nossos corações lá no fundo. Então é muito importante nós sempre andarmos em humildade, andarmos segundo a vontade de Deus, embora falhamos, como nós vemos, não é porque nós somos cristãos, professamos a Deus como nosso Salvador, que nós não vamos falhar. Hoje alguém aqui está falando, amanhã cai. Hoje alguém é até elogiado, louvado, amanhã pode cair num pecado horrível. Nós somos feitos de carne ainda. Então nós podemos sempre, assim como Davi foi, um homem segundo o coração de Deus, andarmos em humildade e sabermos que somos falhos e que dependemos 100% de Deus. Esse versículo 16, ele fala de um assunto que é motivo de dúvidas e de inquietações de muitos cristãos. Eu recebo sempre e-mails de pessoas perguntando que, eu tive um mau pensamento a respeito de Cristo, estou perdido para sempre, pequei para a morte. Bom, a primeira coisa é que ninguém se perde para sempre, a não ser os perdidos. Uma pessoa salva, ela é salva para sempre. Não há como reverter a situação de quem foi salvo por Cristo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu dou-lhes a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos, o Senhor falou. Então e tudo isso no capítulo agora que nós lemos, né? Quem tem a Cristo tem a vida, e quem não tem a Cristo não tem a vida. Então é muito claro, são 2 posições absolutas. Não tem meio termo, não tem um pé no barco, um pé na terra, não. São 2 posições absolutas. Ou eu estou salvo ou estou perdido. Se eu estou salvo, nada vai mudar agora na minha salvação. Minha salvação é eterna. Pode mudar no galardão, na recompensa que eu vou receber de Deus. Pode mudar meu ânimo aqui nessa vida, a minha comunhão pode variar. Uma vez eu estou com muita comunhão, outra vez eu não estou com nenhuma comunhão, eu me sinto arrasado, mas a minha salvação é firme, porque ela é alicerçada na rocha. A nossa âncora, ela está lá no céu. Quando um navio joga a âncora, ele não vê a âncora. A âncora prende lá embaixo, no fundo, numa rocha, e o navio fica seguro.
Eles não enxergam a âncora, só vê aquela corda ou aquela corrente entrando no mar. Assim é a nossa fé, ela está firmada não em nós, não na nossa confiança, mas em Cristo Jesus, nosso Salvador. Então é inabalável. Então já se tira da equação aí qualquer ideia de que pecado para a morte seja pecado para a morte espiritual, para a morte eterna. Não é. Não é. Um crente jamais perde a salvação. Porque muitas religiões, eles criam assim uma espécie de terrorismo religioso. Olha, se você pecar para a morte, você está perdido, não tem volta, não tem perdão, não tem salvação. Aí a pessoa cai num pecado grave, ela fica de tal maneira desesperada que quando não cai de vez na droga, ou acaba ficando deprimida, não quer mais saber de viver e coisas desse tipo, porque ensinaram errado essa pessoa. Agora, então, o pecado para a morte não é pecado para a morte eterna. Esse é um ponto. Então, o que seria o pecado para a morte? Que morte é essa? É morte física. É morte do corpo. Lá em Atos, nós encontramos Ananias e Safira, eles mentem ao Espírito Santo num momento e numa situação que aquilo foi tão grave que Deus determinou a morte dos dois. Os dois caíram mortos, Ananias e Safira. Então quer dizer que se eu mentir eu posso cair morto? Não. Aquele era um momento grave, era uma situação grave, havia uma série de coisas relacionadas àquela mentira. Era o início da igreja, era um poder que eles estavam vendo coisas acontecerem que eram miraculosas, tinha toda uma condição ali que nós não temos hoje. Quando Paulo manda colocar, sugere para a Assembleia de Corinto que coloquem fora de comunhão aquele homem que estava praticando um pecado moral, ele fala que... podemos até ler 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Versículo 3: Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então aqui ele deixa claro uma coisa muito importante. Era a morte física. O espírito seria salvo. A morte seria física. Esse era um poder que os apóstolos apenas tinham, de entregar alguém à morte. Pedro fez isso com Ananias e Safira, e Paulo faz isso agora aqui, através da Assembleia de Corinto, para a morte do corpo desse homem. Em 2 Coríntios capítulo 2, nós vemos que aparentemente esse homem se converteu, então é suspensa aquela disciplina dele, e ele deixa assim não só de ficar em disciplina na Assembleia, mas ele também evita que ele morra. Então, hoje não tem ninguém que tem esse poder de entregar a morte a alguém, entregar a morte do corpo a um cristão. Mas ainda continua existindo o pecado para a morte. Lá em 1 Coríntios 11, nós vemos que esse pecado para a morte, ele não era apenas de morte mesmo, né, uma coisa final, mas ele também envolvia doença. No capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 29, diz assim: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, aqui era uma negligência, eles estavam vivendo de uma forma tão dissoluta, tão negligente, que muitos estavam doentes por causa disso. E muitos já dormiam por causa disso, ou seja, estavam mortos, por causa dessa maneira displicente de tratar das coisas do Senhor.
estavam mortos. Estavam salvos? Sim, estavam salvos, mas estavam mortos. Morreram, o corpo deles morreu. E é importante a gente entender essa questão, porque o que é então pecado para a morte? Bom, em 1 Coríntios 5, nós vemos que ele, para não orarmos para alguém, no versículo 16, se alguém vir seu irmão pecar, vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Bom, agora eu pergunto, então, qual é o pecado que é para a morte e qual não é? Então, mentir era para a morte lá em Atos, mas agora não é mais. Aquela imoralidade que aquele homem praticou em 1 Coríntios era para a morte, mas será que então todo imoral vai ser morto? Ou aqueles que estavam sendo displicentes com a ceia do Senhor, com as coisas do Senhor, e tinham morrido? Então quer dizer que se eu também fizer isso, eu vou morrer? Ou se eu perceber que alguém está fazendo isso, eu não devo orar por essa pessoa, porque ela vai ter que morrer? Não é exatamente isso. Lembre-se daquilo que nós falamos no começo. Essa carta, e principalmente esse capítulo, está falando da nova vida que nós temos em Cristo, e essa vida e o Espírito Santo que nós temos nos dá o discernimento em cada caso. Não existe uma coisa, pega a lista lá, qual é a lista dos pecados para a morte, dos pecados não para a morte. Não é essa a questão. Então, nós vamos ter que aguardar no Senhor que Ele dê discernimento. Se eu vejo um irmão andando desordenadamente, em pecado, repetindo o pecado, em rebeldia, não aceita a exortação de ninguém, pode ser que eu sinta no coração de não orar mais por ele. Eu poderia orar por ele no começo, para que o Senhor possa restaurá-lo, restaurar sua fé, sua comunhão, mas pode chegar um momento em que não houve mais, entrego nas mãos do Senhor. Entrego nas mãos do Senhor. Isso, de certa forma, às vezes a gente vê uma pessoa que creu no Senhor Jesus e conheceu o Evangelho e professou crer no Senhor e vivia uma vida muito de acordo com a palavra de Deus. De repente a pessoa fica da pá virada, né, como a gente fala. Começa a andar desordenadamente, começa a fazer coisa que não deve, e aí morre prematuramente. Acontece um acidente ou uma doença rápida, a pessoa morre. Essa morte, às vezes, até é um consolo para nós. Por quê? Porque se for uma coisa prematura, quer dizer, não ficou até os 100 anos fazendo isso, né? Mas foi uma morte prematura, nós podemos descansar e falar assim, bom, então realmente ele era do Senhor e o Senhor tirou ele da terra, porque ele não servia mais como um testemunho para Deus. Está com o Senhor, está salvo. Foi sem galardão, mas foi salvo. O Espírito salvo no dia do Senhor. E isso é um consolo, às vezes, quando nós vemos alguém que é querido, né? Que nós vimos andando nos caminhos do Senhor e de repente virou completamente e foi tirado do mundo prematuramente. Isso pode ser um indício de que aquela pessoa realmente estava salva e o Senhor tirou do mundo. O Senhor tirou daqui porque não servia mais como testemunho. Então, como saber então o que é um pecado para a morte? Orar ao Senhor com o mesmo discernimento que eu tenho que orar o que pedir no versículo 14, segundo a sua vontade. E aí Ele nos ouve segundo a sua vontade. Não somos nós que vamos encontrar em nós esse discernimento, na nossa inteligência, na nossa carne. Um crente, ele pode morrer prematuramente, né? Falando prematuramente aqui. Ele pode morrer porque ficar doente ou morrer. Por quê? Porque Deus quer fazer dele um exemplo para outros. Então não tem nada a ver com pecado. Então está doente é porque pecou? Não. Epafrodito estava doente, chegou quase até a morte. E por quê? Porque ele se dedicava muito à obra de Deus, Paulo fala. Então não é, um cristão pode perder a vida porque Deus quer fazer dele um exemplo. Para outros, um mártir, por exemplo, é o que acontece assim. Um cristão pode perder a vida também porque acabou o tempo dele aqui. Não tem mais nada para ele fazer aqui. E é um consolo que Deus o leve. E um cristão pode perder a vida prematuramente porque estava andando de maneira tão torta, tão errada, que Deus falou, é melhor ele vir aqui, que lá ele só está atrapalhando. Então tira ele do mundo para não atrapalhar mais. Enoque é o primeiro caso, não foi uma morte, né? Nós vemos que não foi uma morte,
aliás, seria um segundo caso, Enoque. Enoque andou com Deus, de tal maneira que Deus pegou e chamou Enoque, tirou do mundo. Enoque foi uma bênção aquilo, ir embora daqui. E para muitos cristãos é uma bênção ir embora daqui. Mas existe o pecado para a morte, e aí esse vai ser tirado daqui porque não servia mais como testemunho. Então eu falei, não foi morto, não foi morto Enoque. Esse pecado, ele, o irmão mencionou, ele pode ser qualquer um. E o problema é a pessoa insistir naquilo. Eu estou pensando, nós vamos abrir que está em cima do horário, mas em Deuteronômio 21, quando fala do filho que era contumaz e rebelde, existe uma linha de devolução de cheque, onde você vai dar o cheque, ele é devolvido, vai dar o cheque, não existe, eu não sei se existe ainda hoje, mas era uma linha chamada por contumácia. O cheque era devolvido por contumácia, ou seja, essa pessoa toda hora estava dando o cheque, então existia uma linha, um motivo específico para a devolução do cheque, chamava contumácia. Na economia israelita, judaica, o filho rebelde rebelde contumaz, ele tinha que ser levado pelos pais. Os pais levavam aos homens da cidade dele, aos anciãos, explicavam o que estava acontecendo, e toda a cidade pegava e apedrejava esse filho. Graças a Deus isso não acontece hoje com nós, né? Estou falando por nossa causa. Então eu estou querendo aplicar essa contumácia em relação a esse pecado para a morte. Às vezes é algo que não seja significativo, assim, tão significativo como no caso foi mencionado, uma pessoa que abusava da mulher de seu pai. Porque se ele continuasse fazendo aquilo, era um pecado que, mesmo como o irmão mencionou, ele ia usar a autoridade apostólica, isso daí ele ia perder a vida. Mas esse, como foi mencionado em 2 Coríntios, ele se arrependeu. Então, suponhamos que ele tivesse seguido naquele caminho dele, o que ia acontecer? O Senhor pode tirar a vida dele. Então, um pecado para a morte pode ser um pecado assim, que muitas vezes ele não é tão grave, mas a pessoa insiste, né? Às vezes os irmãos vão falar, a palavra está falando, o ministério vem aqui, o Senhor está falando com ele tem o Espírito Santo, ele não, como o Mário falou, isso é importantíssimo, ele não vai perder a salvação, ele vai perder a vida. Então esse pecado para a morte, se a pessoa está insistindo, isso causa temor em nós e tremor, porque eu tenho que julgar aquilo, né, que eu tenho, como tem sido o meu andar diante do Senhor, não só a comunhão, né, porque isso pode acontecer esse caso em que Deus então chama para si esse irmão.